Estamos iniciando a nova temporada do Temperos de Cinema. E essa temporada está cheia de novidades. As novidades são com os nossos convidados e também no formato. Nós vamos fazer agora uma série especial sobre alguns filmes e a gastronomia de regiões específicas. Então, vai ser sempre assim: um mês a gente vai falar de um filme de uma região e vai falar também, vai sugerir receitas daquela região. E nós vamos começar com a Itália, que é uma delícia, tem filmes deliciosos e também a gastronomia é muito bom. E a novidade também é que a gente vai ter um convidado especial que conhece muito a região da Itália, que vai ensinar muita coisa para a gente. E a Viva Cozinha é que vai estar sugerindo a receita, né? Uma receita que vai ser dada passo a passo. Então, imagina, a gente vai conseguir fazer um prato com uma receita da Viva Cozinha. O nosso convidado para essa série sobre a Itália é o professor Douglas Tufano. O professor Douglas Tufano é professor de História da Arte e é um grande conhecedor da cultura italiana. Professor, seja muito bem-vindo. É um grande prazer receber o senhor aqui no Temperos de Cinema. Muito obrigado, Fátima. Para mim também é um grande prazer vir aqui, e especialmente para falar da nossa Itália, né? Realmente, falar da Itália é sempre uma delícia, né? O filme que a gente vai comentar hoje, curiosamente, ele não é italiano, ele é dinamarquês, mas ele fala da Itália e ele se passa na Itália, na região da Toscana, região charmosíssima da Toscana. Inclusive, é o que dá nome ao filme, né? O filme chama-se Toscana. Esse filme, ele, como eu disse, né, uma produção dinamarquesa. O diretor dele, eu vou até ver minha cola aqui, é Mehdi Havas. Ele não é um diretor muito conhecido no Brasil, esse é o terceiro filme dele, mas assim, ele já encantou com esse filme. Essa é uma produção que está na Netflix, é fácil para quem quiser assistir. Esse filme ele conta a história de um chefe dinamarquês que ele está abrindo um restaurante extremamente moderno, dessa gastronomia moderna e sofisticada na Dinamarca. Só que ele está precisando de investimento, né? Porque é um restaurante caro, tudo. E nesse meio tempo, o pai dele falece, ele fica sabendo que o pai dele faleceu na Itália, e ele herdou uma propriedade que inclui, inclusive, um restaurante. Ele vivia muito distante do pai, há muito tempo que ele não via, não tinha nenhuma ligação. Então, ele decide ir para lá com o intuito de vender a propriedade para poder investir no restaurante dele. Aí, quando ele chega lá, ele conhece a Sofia, que é uma mulher muito inspiradora, conhece a região. A princípio, tem um clima muito de briga, muito de, assim, de incompatibilidade. Só que depois, com o passar do tempo, ele vai conhecendo melhor as pessoas, a Sofia, o lugar, e ele começa a repensar a vida dele, a carreira, o amor, enfim. E é muito interessante porque esse filme mostra aquele contraste assim entre aquela sofisticação da gastronomia moderna da Dinamarca e um restaurante da Toscana que encanta pela simplicidade, né? Ele é um filme sem maiores pretensões, né? Não é um filme que leva a grandes questionamentos, mas ele é uma delícia de assistir. Ele tem romance, ele tem humor, ele tem um pouco de drama e principalmente tem um cenário maravilhoso da Toscana. A gente vai conhecer lugares lindos que eles vão passar e também a gastronomia, né? É um filme daqueles que você fica com água na boca só de assistir. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa região tão charmosa da Itália que é a Toscana. Ah, sem dúvida, a Toscana é um pedaço do paraíso, vamos falar lá na Itália, né? Eu gosto muito daquela região. E esse filme, como você comentou, mostra bem o seguinte: é quase impossível você passar por lá e não mudar.
Você acaba mudando, Verdade. entendeu? Ele vai aprendendo o que é um outro jeito de viver, né? Muito diferente do escandinavo, né? Muito diferente. Então, a Sofia tem esse papel de introduzi-lo, vamos dizer assim, numa outra forma de ver a vida, numa outra forma de aproveitar a vida, de curtir a vida, e, portanto, ele vai se transformando por dentro. É muito bonito isso. E é interessante porque a gente passa por isso na Itália. Se você tem a oportunidade de ficar um pouco mais do que 2, 3 dias, ficar um pouco mais, você começa a conviver. E ao conviver, você começa a perceber que são outras maneiras de resolver problemas, outras maneiras de se ligar com as pessoas, e que no começo fica meio estranho, né? Mas aos poucos você vai se habituando. Então tem o lado turístico, sim, claro, das belas paisagens. É uma cidade, é uma região muito antiga, viu, Fátima? Muito antiga. Ela, na verdade, é uma região criada, colonizada por um povo que se chama os etruscos, né? E depois vieram os gregos, e depois vieram os romanos. Para você ver, são mais de 2, 3 mil anos de história lá. A gente ainda vê isso. Você vê marcas nas cidades, principalmente nas cidades pequenas, a gente pode percorrer alguns lugares que têm ruínas ainda etruscas, gregas e tudo mais. Então, é uma região muito interessante do ponto de vista histórico, cultural, gastronômico, porque aí se misturou tudo, gastronomia grega, gastronomia romana, depois gastronomia italiana. Então, a gente tem uma mistura, né, muito interessante, é um lugar assim fascinante realmente. Você sabe que tem muitos artistas no mundo inteiro que têm casas na Toscana. Ah, Eles, tem até brasileiros ali, eu ouvi dizer, que tem casas ali na região da Toscana. É realmente uma região encantadora, viu? ainda não conheço, mas é um dos meus sonhos conhecer a Toscana. Tem uma parte no filme que acho que é a própria Sofia que fala para ele que eles vão fazer alguns pratos lá, né, para o casamento, e ela fala que aqueles pratos têm que ser com os ingredientes locais. E assim, a gente vê nesse filme, até em outros que eu já vi sobre a Toscana, uma feira maravilhosa que encanta só de ver, né? Então eu queria saber, a agricultura lá é muito desenvolvida, tem mesmo esses ingredientes lá? Tem esses ingredientes e outra coisa. Você sabe que tem as receitas de pratos típicos, é regulamentada por lei. Quer dizer, você não pode mexer na. A receita é assim: se você não puser um ingrediente, então já não é a mesma receita. Sabe? Então, Olha, eles têm, inclusive lá na pizza Margherita, é baixado pelo Congresso, uma lei foi baixada, tem que ser assim. Se não for, então não pode chamar de Margherita, né? Então eles têm essa tradição e realmente os produtos locais. Eles fazem questão de dizer isso é produto local, isto é, esse sabor você não vai encontrar em outro lugar. Tá? O cara pode pôr o mesmo ingrediente, mas não é produzido aqui. Então tem o clima, né? Tem a temperatura, tem tudo isso que muda o sabor daqueles ingredientes. Agora, essas feiras, viu, Fátima, é uma coisa muito interessante, porque a gente sai mais da cidade mais importante, que é Florença, e vai andando pelo interior da Toscana, e a gente vê muitas cidades pequenas, às sei. vezes quase vilarejo, sabe? Que são medievais. É uma viagem na história. Você vai por lá e eles periodicamente fazem essas feiras, ainda lembrando as feiras da Idade Média. Ah, Aquela coisa bem aberta na praça, tal, né? Então eles fazem esse tipo de coisa e tem, digamos assim, tem festas o tempo todo. Você passa numa cidade e está comemorando não sei o quê. Você passa na outra e está comemorando não sei o quê. Aliás, as nossas festas da uva, é tudo tradição de lá, viu? É tudo então tradição, a tudo gente tradição de lá. aprendeu tudo com a Itália. Que eles trouxeram para cá. Então, a gente vê que essas feiras, essas reuniões gastronômicas, elas são muito, muito comuns. É uma maneira de socialização, né? É uma maneira de socialização, porque em 5 minutos você fez amizade com o cara que está vendendo. E aí você já começa a contar, ele começa a contar caso, diz que mora lá embaixo, etc, etc. Daqui a pouco ele te convida para comer alguma coisa na casa dele. Ai, Então, que essa, delícia. essa forma de relacionamento é que o dinamarquês estranha. É, Ninguém faria isso na Dinamarca. Eu, exatamente. aliás, conheço a Dinamarca, conheço a Escandinávia. É realmente uma atitude muito diferente, né? Além do que, é muito difícil você falar em gastronomia dinamarquesa. Você já ouviu falar? A É. gente quase não ouve falar.
Então, ele vai se apaixonando pelos cheiros, né? Pelos sabores da Itália, vai se apaixonando pelas pessoas. Então, é uma conversão total. Agora, você tem razão, essas feiras são deliciosas, viu? São coisas não perder. A gente sempre recomenda, né? Visite a Toscana de carro, porque aí você fica com muita liberdade para passar para cá. De repente, você vê uma cidadezinha muito simpática, você resolve ficar lá o dia todo, não está preso ao horário de turismo, de Sei. ônibus, entendeu? É muito mais prático, realmente, é mais gostoso. E uma coisa também, o senhor falou dessa diferença, né, do povo escandinavo. É, uma das coisas que ele estranha quando ele chega lá é até a atitude dela, porque ela não sabe ainda quem ele é. E aquela coisa de trata, serve bem, acolhedor, mas também tem alguns limites. O cliente não tem sempre razão, né? Tem. É verdade, sim. Eu me lembro até de um episódio que aconteceu, não foi na região da Toscana, foi lá em Nápoles, né, na região de Pompeia. Eu também levo muitos grupos de viagem, levava bastante grupos para lá, né? E uma vez nós estávamos ali em Pompeia, o pessoal estava pedindo almoço ali, né? E aí pedindo lá é basicamente frutos do mar, né? Frutos Sim. do mar e tal, tal, tal. Aí pediram lá, uma pessoa pediu um prato de frutos do mar, veio lá bonito, né? Aí ele falou: Ah, por favor, eu queria queijo ralado. O garçom ficou tão bravo. Quê? O que que o senhor quer? Imagina eu colocar queijo ralado aqui. Não, mas eu gosto. Não, de jeito nenhum. De repente o senhor vai sair aí e falar que no meu restaurante o senhor come isso com queijo ralado. Onde é que vai ficar a minha história? É muito interessante isso. Então, essa tradição, né? Tal, mas também tem os seus limites, né? É muito à vontade, mas não tropo, né? Mas não exagera que não é bem assim. Tá? Porque passa uma ideia meio equivocada para quem não é da região, né? É muita É, liberdade, muita assim, mas calma, calma também, né? Muito legal isso. essa coisa assim, é uma coisa mais natural, a gente percebe, é mais espontâneo, né? O tratamento que eles dão ao turista ou ao cliente, né? É isso, Exatamente. eu estou É, certa nessa visão? essa visão, essa coisa espontânea é muito interessante e às vezes é mal interpretada, né? É mal interpretada por quem não é da região. Então, quem não é da italiano. Então, isso é uma coisa interessante que se aprende também quando se vai para lá. Aliás, muito do nosso comportamento brasileiro, né? Muito também do nosso comportamento aqui em Jundiaí é de fato herdeiro, uma boa parte dessa tradição. Né? De brasileiro gosta de se abraçar, gosta de se cumprimentar beijando, e tal. Isso é uma coisa que, em muitos países da Europa, isso é absolutamente estranho, ninguém faria isso, né? Você mal conhece o sujeito, dá dois beijinhos aqui, o que é isso, né? Dá É, mão mesmo, dá mão, não é todo país que você dá as mãos, né? Cumprimenta de longe e tal. Então, esse gesto, esse jeito meio é, sentimental demais, ternura muito forte, né? Então, as pessoas às vezes ficam com o pé atrás, né? Ficam com o pé atrás, mas depois acostuma, né? E depois vai sentindo que é um jeito muito gostoso de conviver. é. Não, realmente. Eu acho assim, me parece que todas as regiões da Itália, e a Toscana não deixa de ser, tem uma gastronomia própria, né, daquela região, né? Parece É, que nem o senhor falou, que Nápoles, por exemplo, tem muito frutos do mar, mas tem uma coisa própria ali da região, né? Na Toscana, acho que tem isso também, né? embora seja já uma coisa mais italiana de modo geral, mas tem algumas coisas, né? Por exemplo, eu gosto muito da bisteca fiorentina. A bisteca alla fiorentina é bisteca, uma carne, né? Que eles fazem uma coisa bem, é uma coisa meio, como é que nós diríamos? Eu não sei, são uns ingredientes muito especiais e grande, é um prato grande, né? Quando vem assim, você fala, meu Deus, eu vou ter que comer tudo isso. Então, é uma bisteca gostosa e é típica mesmo, bisteca alla fiorentina, que gosto muito de carne ali. Tem uns em Siena, que é uma cidade também da Toscana, né? Aqui também se vende muito panforte. O panforte sienês, da Siena, são aqueles doces com frutas, com laranja, com nozes, né? Uma coisa doce, uma torta, né? E geralmente quem vai para lá compra vários e traz aqui para o Brasil, né? Porque é uma delícia mesmo. A gente vai comendo. Essa é uma coisa típica e tem várias lojas, vários lugares que vendem isso e geralmente são de família.
Então, você tem lá o pai, tem o garoto aprendendo, daqui a pouco é ele que vai tomar conta dali. Então, se trabalha muito bem o pequeno comércio. O pequeno comércio é importante na Itália. Você não vê nessas cidades supermercados enormes. Você não vê nem Sei. shopping, né? Evidentemente não. Mas nem aqueles supermercados, aquelas redes, não. Como é que nós diríamos? Lugares, são comércios familiares, né? Tipo Comércio cantina, local, assim, né? local, tipo cantina e tal, que vai passando de pai para filho, entendeu? Vai passando de pai para filho. Então, é uma coisa interessante, e tem esse daí, o Panforte, ali em Siena, claro que tem o prosciutto, o presunto toscano, que é uma coisa muito especial também, que é muito gostosa. Olha, tem muitos pratos à base de presunto, né? O italiano gosta muito disso, e os melhores presuntos estão na Itália, né? O de Parma, por exemplo, né? O presunto de Parma e tal. Quando você chega no restaurante, a primeira coisa que ele se serve é crostini, aquele pãozinho de entrada, sabe, aquele É, antepasto. É impossível comer um só, né? É impossível. Aliás, é bom avisar que o italiano não tem pressa para comer, né? Ele começa a comer, ele fica lá, tá? É muito difícil durar pouco uma refeição italiana, muito difícil. Fica lá à vontade. Por isso que aqueles tipos de fast food, né? Não fazem muito sucesso na Itália, a não ser para os jovens, assim, bem jovens, né? Meio americanizados, né? Que gostam do McDonald's e tal. Porque aqui você come em pé, você come correndo e tal. É completamente o oposto do que é é. a comida italiana, entendeu? Os mais, não precisa ser muito velho, mas os adultos não se acostumam muito com isso. Comer em pé para eles é um absurdo, né? Não tem sentido você comer em pé. Então, Sim. fica lá. Então, mas é um pouco essa internacionalização, isso acaba mexendo com os hábitos, né? Então, então nas cidades maiores, né, como Roma, mesmo como Veneza, mesmo Florença, né, já tem lá os fast food e tal, mas é mais para estrangeiro, viu? É mais para o estrangeiro que vai lá e está com pressa. Então, É, vamos comer logo, tal, né? Então, não quer perder tempo. Mas o italiano mesmo não é muito fã disso, não. porque eu imagino, você está na Itália, você tem que degustar a comida, né? Saborear, É, deixar aquele momento assim para ver o que você está comendo. é um momento especial. Já tinha um ditado antigo lá, entre os antigos romanos, que dizia: em Roma, como os romanos. Isto é, em Roma, faça como os romanos. Porque é assim que você vai se entrosar. Você pode espalhar isso pela Itália. Na Itália, faça como os italianos. Né? É, Então, viva, curta, vai tomar o seu vinho, né? vai conversar. Ele chega no prato, ele chega na sua mesa, não é para você apontar no menu e tal. Ele quer conversar um pouco. Ele quer conversar. Se você é estrangeiro, ele vai perguntar de onde você vem e tal. Por isso que é sempre bom falar um pouquinho de italiano. Isso é muito bom, que fica muito simpático. Né? é, Ele vê que você está se esforçando em falar a língua dele e tal, e aí ele sempre teve, eu tenho um parente no Brasil. É muito comum é, falar, eu tenho um parente no Brasil. Inclusive de Jundiaí, né? Eles falam é. muito, em certas regiões da Itália, sobretudo o norte, né? De onde veio a maior parte dos imigrantes aqui para Jundiaí. Se você for lá para a região norte, do Vêneto, né? Aquela região norte, eles vão falar muito isso. Eles vão falar, eu tenho parentes que moram em São Paulo, outros que moram em Jundiaí e tal. E pronto, você já ficou amigo do peito, Você amigo de já, infância. você Já já ficou está se amigo da infância. sentindo em casa. Pronto, já está sentindo em casa. Daqui a Já pouco você pode até levanta, pedir queijo ralado. e daqui a pouco você levanta, você vai conhecer o cozinheiro e tal, alguma coisa assim. É muito gostoso esse à vontade. E lá na Toscana se vê muito isso realmente. Ah, que gostoso, que delícia. Bom, já que a gente está falando de gastronomia, eu quero lembrar que daqui a pouco a gente vai ver a receita da Viva Cozinha, que a Reca, que é uma das sócias da Viva Cozinha, vai passar para a gente, que é a receita que ela escolheu inspirada nesse filme. E ela vai passar passo a passo essa receita. Mas antes, professor, eu queria. A gente vai encerrar já essa parte. Eu queria agradecer, que está uma delícia esse papo, conhecer sobre a Toscana. E eu queria assim, que o senhor desse uma dica especial para quem vai conhecer a Toscana, né? Bom, a dica imperdível é Florença. Né? Florença é a capital, vamos dizer assim, a cidade mais importante, cidade maior, né? E Florença é um museu ao ar livre, né? Florença
É um exagero, é um exagero de arte. Você não precisa nem entrar em museu para ver as grandes obras de arte que tem em Florença, mas os museus são também imperdíveis. Ali viveram, né, trabalharam os grandes artistas da história, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio, Caravaggio não, desculpa, Caravaggio é de Roma, mas ali trabalharam esses grandes artistas, então você vê ali nos museus toda essa arte italiana. Tá? Então, Florença realmente é uma cidade, um museu, belíssima cidade. E hoje tem até com algum probleminha. Qual é o probleminha? É o excesso de turista. Não é o excesso de turista, que está sendo um problema na Itália toda. Você sabe que em Veneza agora você paga para entrar em Veneza. Por quê? Porque é tanta gente que chega uma hora que para, não tem mais vaga, não tem mais lugar na cidade. Então você tem que esperar. Você só pode entrar quando você tiver uma reserva de hotel, você não pode entrar sem isso. E em Florença, você não consegue mais entrar em museu, a não ser que você tenha reservado o seu ingresso pela internet. Então, por causa das filas, que eram enormes e tudo mais. Então, está se organizando isso, né? Na verdade, eu diria, não é só Florença. Você pode passar lá uma semana, 2 semanas, que você não esgota a cidade, embora ela não seja enorme, ela é reduzida. Agora, tem outras cidades, como Pisa, né? A famosa cidade de Pisa, que é lá pertinho, né? Pega um carro lá, em meia hora, 40 minutos, está em Pisa. Com a torre inclinada, aquela magnífica catedral. Essa é uma cidade que vale a pena também ver. Assim como Siena, como eu falei agora há pouco. Siena tem, Fátima, o que eu considero, o que as pessoas consideram a mais bela catedral da Itália. É lá em Siena. É lindíssimo. E olha que a Itália tem belas catedrais, hein? Mas Siena é realmente fora de série, com um mármore colorido, uma coisa assim maravilhosa. E era, na verdade, a grande, vamos dizer assim, a inveja de Florença com relação a Siena é que a Catedral de Siena é muito mais bonita. E eles sempre brigavam, Senna, com Pisa, eles nunca se deram muito bem. Então, havia muitas lutas e tal. Então, construir uma bela catedral era uma maneira de mostrar que a cidade era poderosa. Por isso que Sim. toda a cidade italiana, menos as pequenas, tem enormes catedrais. Você fala, mas para que uma catedral tão grande para uma cidade tão pequena? Porque era uma forma, um cartão de visitas, para mostrar se nós podemos construir isso aqui, é porque a gente tem dinheiro, é porque a gente é poderoso. É um cartão Ah, de visita, né? Então eu diria Florença, depois Pisa, depois Siena são imperdíveis, tá? ah. E a dica que o senhor já tinha dado antes, que é também fazer de carro, né? Para ter mais liberdade, né? Isso, mais liberdade e poder percorrer pequenas cidades. Pequenas cidades que você passa um dia, entendeu? Você passa um dia. Por exemplo, tem uma cidadezinha chamada Lucca. Italianos tem muito Lucchese aqui em Jundiaí, né? Tem muita gente de Lucca, que é uma cidade ainda medieval, cercada por muros, né? Então você entra literalmente na cidade pelo portão e sai pelo portão. É uma coisa muito diferente para a gente, essa noção. E ali é uma cidade onde havia uma arena romana, que hoje é a praça da cidade e tal. Então, essas cidadezinhas são muito, muito charmosas, dá para você almoçar sossegado ali, né? Arezzo também é uma cidade ali da Toscana que é muito bonita. Então, um guia assim, um guia de turismo bem feito, né? Ele te explica direitinho o caminho, então você pode fazer um circuito, um roteiro dessas pequenas cidades, né? Em 2, 3 dias você circulou por toda a Toscana, aquelas paisagens, aqueles campos de girassóis, é uma coisa muito bonita, realmente. É isso que eu gosto do cinema, né? Ele não é só entretenimento. Olha como a gente aprende só conversando sobre um filme, né? É isso que eu acho rico no universo do cinema. Bom, professor, a nossa conversa está muito gostosa. Eu quero agradecer a sua participação e lembrar todo mundo que a gente vai ter mais 3 episódios falando sobre a Itália, com o professor aqui enriquecendo com os comentários dele, né? Foi muito bom, conhecer um pouco da Toscana com o senhor. E até a próxima semana, que a gente vai falar de uma outra história aí da Itália. Muito obrigada, Valeu, professor. valeu, obrigado a você, um abraço a todos que estão nos ouvindo aqui. Até mais.
Até mais. E agora a gente vai ficar com a Reca da Viva Cozinha. Então, como eu comentei com vocês, nessa temporada a gente está com uma parceria com a Viva Cozinha. Então, as receitas que a gente vai passar aqui, inspirada nos filmes, são os conteúdos da Viva Cozinha. E hoje a Reca da Viva Cozinha está aqui e vai passar a receita que ela escolheu para a gente. Reca, seja muito bem-vinda novamente ao Temperos de Cinema. Muito obrigada, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Melhor ainda, porque agora eu tenho a obrigação de assistir vários filmes no mês. Ai, que bom, né? Então, e é uma delícia, porque a Reca, além de estar na Viva Cozinha, além de ser uma das sócias da Viva Cozinha, ela adora cinema. Então, para ela, falar sobre escolher os pratos dos filmes é uma delícia. É mesmo. Reca, hoje a gente está comentando o filme Toscana, que curiosamente não é um filme italiano, ele é um filme dinamarquês, mas que se passa na Itália, né, na região da Toscana. A gente está ouvindo aí o professor, ele fez uns comentários deliciosos sobre a Toscana. Então, eu queria saber que prato você escolheu, que receita você escolheu e por quê? Nós escolhemos a panzanella. A panzanella é uma salada que, para mim, ela já serve como o prato principal, porque você pode, nessa receita, inclusive, a gente vai usar uma proteína, né, um peixe com ela. E nós pensamos na panzanella porque no filme Toscana se fala muito e se mostra muito a questão dos ingredientes frescos, das coisas que você planta né, e usa ali no dia a dia da alimentação. Então nós achamos que a panzanella ia ficar super bacana aí para linkar com o filme. Ah, ótimo. Inclusive, Inclusive, desculpa te desculpa. interromper, mas inclusive eles falam no filme, né, que alguns pratos lá tem que ser feito com os ingredientes locais, né? É, mas muda muito, né, Fátima? Eu acho que você ter ingredientes frescos é sempre uma coisa muito interessante. Não só na questão dos temperos, que eu acho que confere uma delicadeza ímpar, assim, para os pratos, mas nesse caso, os tomatinhos, algumas coisas ali que no filme se fala bastante, eu acho que é bem, bem bacana. E até essa receita da panzanella, eu e a Cláudia fomos fazer um curso anos atrás com um chefe italiano. Meu filho fez uma viagem gastronômica com o Giuseppe, que foi meu professor, e veio um chefe italiano dar aula em São Paulo, nós fomos fazer esse curso. Então, a nossa panzanella é uma adaptação da receita do Roberto Aloca. Ele tem uma pousada ali perto de Capri, em Amalfi. Ah, Então, eles usam ingredientes frescos e a gente achou aqui a panzanella é originalmente do norte da Itália, então, Amalfi já é no sul, mas nós adaptamos a receita dele aí para linkar com o filme. que bom. Isso quer dizer então que a gente pode fazer aqui com os nossos ingredientes, né? Sem dúvida. Bom, então, agora a Reca vai passar a receita passo a passo. Então, todo mundo aí ouvindo bem, mas não precisa se preocupar em anotar, porque depois a receita vai estar escrita no blog também, Isso, bem explicadinha. bem explicadinho. Eu vou ler aqui rapidamente os ingredientes, só para as pessoas não se perderem, e aí eu explico, mas é uma receita bastante simples. A nossa ideia, inclusive, né, Fátima, é que as receitas sejam executáveis, né, para que todo Exatamente. mundo possa curtir o filme e também essas preparações que a gente imagina que vão casar bem aí com o programa, tá bom? Então Tá? eu vou ler a receita e com uma curiosidade, inclusive eu vou citar na receita o tomatinho cereja vermelho e amarelo. Não tem diferença nenhuma, a não ser na estética do prato. Fica muito colorido você enxergar o tomatinho vermelho e o amarelo, mas não é sempre que a gente consegue achar. Então, só para deixar claro que se você não tiver o tomatinho amarelo, não tem problema nenhum, não muda nada na finalização da receita. É só mesmo para o prato ficar ainda mais agradável, né? A Mais gente também colorido. come com os olhos. Então, vamos lá. Bom, a nossa receita, sempre as receitas da Viva Cozinha normalmente são pensadas para porções de 4 pessoas, né? 4 porções. O preparo dessa receita a gente estima aí uns 40 minutos.
É uma receita fácil, leve e muito gostosa. Também uma coisa que eu acho que é legal a gente lembrar que nas receitas italianas, além do tomate, que está presente em muita coisa, eles usam bastante o pão amanhecido, né? Nessa receita a gente vai usar uma fatia de pão italiano, não necessariamente o pão amanhecido, mas isso também é uma coisa bastante comum na Itália, né? Vem daquela política muito antiga do pão e circo que existia em Roma para distrair ali o povo, né? O pão é um alimento super antigo, então isso também é bastante utilizado, só como curiosidade. Mas vamos lá. Bom, os nossos ingredientes são 150 gramas de tomate cereja amarelo e 150 do vermelho. Azeite, suco de meio limão, meia cebola cortada em fatias finas. Eu gosto muito de usar cebola roxa, também por uma questão até mais estética do que do sabor em si, mas eu particularmente gosto mesmo do sabor da cebola roxa. Meia colher de sopa de orégano fresco picado. Mais uma vez, o orégano fresco, claro que faz muita diferença, mas se você não tiver, não tem problema algum, você pode usar uma outra erva de que você goste. Uma colher de sopa de manjericão fresco picado, 250 gramas de mussarela fresca, aquela cereja, bolinha, 100 gramas do presunto cru fatiado, 2 colheres de sopa de azeitonas verdes sem caroço, uma colher de sopa de azeitona preta sem caroço, as fatias do pão italiano, que são 4, uma para cada porção, um dentinho de alho e meia colher de chá de sal. Quando eu faço na minha casa, eu ponho também uma proteína. Eu gosto de usar o peixe. Aqui em casa todo mundo é do peixe. Então aqui eu vou dar a receita base, depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão da proteína. Então vamos lá. Bom, o pãozinho. Como é que a gente faz com esse pãozinho? Sempre é legal tostar o pão no forno pré-aquecido, né? Esse dentinho de alho que a gente marca aqui, Fátima, para você passar o alho no pão ainda quente, que dá um sabor super especial, inclusive nas brusquetas, essa técnica também é utilizada, a gente tosta o pão e passa ali o dente de alho, claro, para quem gostar, nesse pãozinho ainda quente, tá bom? Então, depois disso, nós vamos cortar os tomatinhos, o vermelho e o amarelo ao meio, juntar a cebola fatiada, o manjericão, o orégano, temperar tudo isso com o suco de limão e o azeite, deixar isso pegar gosto ali por uns minutinhos. Vamos picar a mussarela também ao meio, sempre para ficar mais fácil, porque aquela bolinha na boca é muito grande. E acomodar isso num prato fundo. Eu gosto de fazer num bowl. Eu acho que é muito mais fácil para quem está comendo, né? Então a gente põe o pãozinho ao fundo e essa salada por cima. No meu caso, que aqui em casa comemos bem, a gente põe um peixinho também, tá? Então eu gosto muito de usar o atum. É um peixe que hoje em dia a gente acha com facilidade. E aí o ponto do atum sempre é gosto de cada um. Normalmente a gente sela esse atum temperadinho com sal e pimenta do reino. Uma coisa bem simples, você sela o atum no ponto que você gostar e coloca ele por cima do pão, tá bom? Então essa saladinha temperada vai perder um pouco do caldo do tomate, da cebola e temperar o nosso pãozinho. Isso é um prato super simples, fica lindo, enfeita a mesa, é delicioso e leve. Acho que é E uma o peixe, receita se eu quiser bem usar legal. um salmão, por exemplo, eu posso. Claro, você pode usar até o frango, se você não é do peixe, né? Qualquer proteína que seja do gosto da sua família, de quem você vai servir. Eu gosto de ter uma proteína nesse prato, porque eu acho que confere ao prato já essa carinha de prato principal, né? Quando é um Ele vira um encontro, prato principal, né? sem dúvida, quando é um encontro mais descontraído, eu acho que cabe perfeitamente um prato como esse. É um prato que eu gosto muito e é lindo. Ah, e fresco, né? Gostoso, deve ser Muito, muito muito. fresco. Nossa, e realmente tem tudo a ver com o filme, combina com o ambiente que a É gente, verdade. né? Alegre e leve. É, exatamente, né? E eu imagino até que a harmonização é com vinho branco, assim, né? Um vinho. Depende da proteína também, né?
Claro, o Francesco, meu padrasto, que é de Bolonha, ali pertinho, me fala muito, eu nunca tomei, de um vinho que é bem comum na Toscana, que chama Vinsanto. É Ah, um vinho de uva branca e que é bastante comum na Toscana. Toma-se muito por lá. Com certeza combina com o nosso prato também. é verdade. Reca, olha, muito obrigada. Foi muito gostoso falar sobre essa receita. Já me deu vontade de fazer. E para quem tá nos ouvindo, essa receita vai estar no blog do Temperos. Ela vai, mesmo no YouTube também a gente vai colocar, no portal JJ, ela vai estar escrita. Então você pode ouvir o passo a passo da Reca e ler também a receita, né? Sim, a E gente também, lembrando que dessa receita, nós temos a receita filmada, para ah, quem é gostar de verdade, a gente vai acompanhar, eu passar um estou vídeo mandando também. também para vocês. Isso. E lembrando que esse mês a gente está na série especial da Itália, então nós vamos comentar 4 filmes que falam sobre a Itália e vamos ter 4 receitas da Viva Cozinha falando da Itália também, né? Isso mesmo. E então se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no Spotify para você poder acompanhar todas as receitas, agora passo a passo da Viva Cozinha. E na próxima semana a gente vai ter mais um filme com comentários do professor e mais uma receita passo a passo da Reca da Viva Cozinha. Reca, mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço.